Estamos em casa, embaixo de um cobertor, e todos aqueles que aqui aparecem, não é? Para ouvir a palavra e também tomar o seu passe, não é? Trabalhar o nosso espírito. Antes de começar, nós vamos fazer uma pequena prece para também harmonizar o ambiente, não é? Harmonizar todas as almas e também aos nossos mestres, não é? E aos mentores desta casa, que todos nós nos juntemos nesses próximos momentos de estudo e aplicação. Vamos então, mais uma vez, elevar nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre amado Jesus, à Mãe Maria e também aos mestres espirituais, todos os mentores desta casa de tanto brilho, não é? Nos ensinamentos e na disposição caritativa. Vamos também solicitar ao Senhor que sejamos fiéis à palavra, que sejamos fiéis a Jesus e transpor barreiras aonde o desconhecimento para atingirmos um pouco mais da coragem que precisamos para caminhar com Jesus, caminhar pela caridade cristã e caminhar até o ponto onde ficarmos perfeitos. Pois é isto que Deus nos deu. Nascemos pobres e ignorantes e somos condenados à perfeição e devemos lembrar sempre disso. Que assim seja. Para quem ainda está chegando pela primeira vez ou perdeu algumas de nossas parábolas, a intenção aqui não é fazer uma dissertação das parábolas em si, mas trazer um sentido mais oculto das palavras de Jesus, o sentido mais espiritual, certo? Onde nós aprendemos como espíritas mesmo a desenvolver essa parte. As parábolas anteriores que nós já passamos foram dos talentos, os trabalhadores da última hora, o rico e Lázaro, a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho pródigo, que faziam parte da tríade da unidade do destino. A salvação dos ricos, o semeador. E nas últimas três, um pouco até cansativo, né? Nós passamos pelas figueiras. Então, apresentamos 3 parábolas da figueira, 2 de menor porte, e a figueira que secou, que seria uma das mais bonitas palestras das figueiras, né, que Jesus nos trouxe. Na palestra da figueira que secou, nós voltamos à nossa figueira em vegetação, não é? Então, o que nós falamos da figueira em vegetação? Falamos que no verão a figueira brota, quando ela não é de ano inteiro. E com isso, entre um brotar e o outro, que são verão até verão, existe o outono e o inverno e a época da poda, que precisam ser cortadas para que elas economizem energia durante o inverno e possam brotar no próximo verão. E tem as intempéries. Então, o que acontece? Se mesmo não houver a poda, essas figueiras elas secam, não é? Também para a economia de energia e a volta no próximo verão. E o que Jesus quis dizer com isso? Que sempre existe a renovação. Sempre que nós passamos pelo outono e inverno e pelas intempéries, a gente tem uma renovação. E aonde ele quis colocar essa conotação? O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não. O que quis dizer o Cristo com isso? Que sempre que há uma renovação, uma vegetação da figueira, é porque as minhas palavras ainda estão vigentes, certo? Elas reflorescem, elas voltam, elas não morrem nunca. Então, se quebram igrejas, se quebram templos, se quebram povos, mas a palavra de Jesus fica. E isso nós temos
nossas consciências de que são 2000 anos, pelo menos, não é? Onde as palavras de Jesus continuam sendo trazidas para nós e sendo seguidas. O que Jesus, na figueira que secou, nós temos que Jesus encontrou uma figueira verdejante, né? Nessa época das intempéries, onde ela deveria estar seca. Ele chegou na figueira, a figueira estava cheia de folhas e ele procurou os frutos, quer dizer, os figos. Chegando lá, ele viu que não tinha frutos e eles estavam com fome. Então ele disse a todos aqueles que o acompanhavam de que aquela figueira seria amaldiçoada, ela secaria, não é pelo fato dela não ter frutos. Na verdade, Jesus sabia que ela ia secar de qualquer forma, porque estava no inverno e ela secaria. Mas ele usou essa figura para mostrar àqueles que o acompanhavam o que acontece com uma figueira que não dá frutos, não é? É que ela, na verdade, ela seca. E a figueira secou, certo? E o que Jesus falava nos frutos? O que seriam os frutos da figueira? É fazer o bem de forma incondicional. Se a figueira estava lá, estava verdejante, tinha folhas, é natural que ela teria frutos, correto? Mas ela não tinha. Então, o que Jesus falou que, independente das intempéries, independente do que tem entre uma renovação e outra, nós sempre temos que estar dispostos a dar frutos. E isso leva aos frutos, naturalmente, que são os figos, no caso das figueiras. Jesus espera por frutos aonde? No ideal do bem. E reitera, só o amor é eterno. E escolhe o figo para nos trazer estas lições preciosas, que é uma flor que é fruto e que, como o amor, floresce por dentro. Porque a flor do fruto, figo, ela está dentro do figo. Então, demonstrando com isso de que o amor floresce por dentro. Quer dizer, a gente não vai ganhar amor de fora, a gente ganha amor de fora daqueles que nos amam. Mas o nosso amor aos outros e para fazer o bem, ele floresce por dentro de nós. Como um resumo da figueira que secou, nós temos o que ela trouxe para nós. O alimento mais necessário ao homem é o espiritual. Deve-se enfrentar as intempéries do tempo e produzir incondicionalmente. Jesus espera por frutos no ideal do bem e somente o amor é eterno, o alimento espiritual. Para quem também não conhece o nosso diagrama, hoje eu vou passar até um pouquinho mais devagar. Então, aqui nós temos, nós voltando à Terra, essa é uma reencarnação. Uma bagagem moral que todos nós trazemos. Trazemos o livre-arbítrio, temos 2 reinos, um é o império dos prazeres, outro o verdadeiro reino. Tem um ponto de chegada, um ponto de partida, e aqui tem um ponto chamado P2, que quer dizer que nós podemos, uma vez estando no caminho do império dos prazeres, que seriam dos vícios, nós podemos a qualquer momento atravessar e ir para o lado do caminho do verdadeiro reino. E essa é com a parábola dos trabalhadores da última hora, e depois todas as palestras que nós já vimos e que colocamos aqui, né, dentro dos caminhos. Sendo as 3 últimas, as das figueiras, não é, que ficaram aqui do lado direito, perto do semeador. Agora que aprendemos, né, que nós precisamos dar frutos, falar como Jesus, né, que hemos de fazer? O que nós temos que fazer, não é? E eis que Alô? 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 esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo.
Ela quer falar lá, mas não consegue. Desculpa aí, mas é minha filha que está chegando aqui, que ela gosta de ler a palestra. A parábola. Vai. Minha contribuição aqui. E eis que se levantou um certo doutor da lei para o pôr à prova, com esta pergunta: Mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Tornou aquele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Respondeste bem, disse-lhe Jesus. Faze isto e terás a vida. Ele, porém, quis justificar-se e perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Ao que tomou a palavra e disse: Descia um homem de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram, cobriram de feridas e, deixando-o meio morto, se foram embora. Casualmente, descia um sacerdote pelo mesmo caminho, viu-o e passou para o outro lado. Igualmente, chegou ao lugar um levita, viu-o e passou para o outro lado. Chegou perto dele também um samaritano, que ia de viagem, viu-o e moveu-se a compaixão. Aproximou-se, deitou-lhe óleo e vinho nas chagas e ligou-as. Em seguida, fê-lo montar em seu jumento, conduzindo-o a uma hospedaria e teve cuidado dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: Tem cuidado dele, e o que gastares a mais, pagar-te-ei na volta. Qual desses 3 se ouve como o próximo daquele que caíra nas mãos dos ladrões? Aquele que lhe fez misericórdia, respondeu o doutor. Tornou Jesus: Vai e faz tu o mesmo. Quase que não deu certo. Então, a palestra nossa de hoje é o Bom Samaritano. O Bom Samaritano está no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? E no capítulo de Fora da Caridade não há salvação. Que tem o que é preciso ser salvo, para ser salvo, que é a parábola do samaritano. O maior mandamento, necessidade da caridade segundo São Paulo: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, fora da caridade não há salvação. Preâmbulo. A parábola se inicia com um preâmbulo no qual o doutor da lei tenta enredar Jesus através de um raciocínio contundente, pedindo uma receita para a salvação. Ele pergunta: que hei de fazer? Sugerindo que se possa fazer algo para se viver eternamente ou se ter uma vida imanente. Jesus se sai muito bem. Busca dentro do entendimento do doutor, a lei, a resposta, e ainda o obriga a responder a si mesmo, de uma maneira até embaraçosa para um doutor da lei. Amar é a resposta. Quem é o meu próximo, se defende o doutor? A explicação é clara. Ao invés de buscar uma definição, Jesus apresenta esta parábola que define a pergunta do fariseu. O evangelista contrapõe o modo de ser dos judeus, apegados às leis e às tradições, com o modo de ser livre, direto, claro, sem dogmas e sem intermediações da mensagem de Jesus. Jesus diretamente falando aos corações. Sentido literal da parábola. O sentido literal desta parábola é dar um exemplo de amor ao próximo, desinteressado, verdadeiro e puro, ensinando como devemos nos comportar com o nosso próximo e quem é este próximo. Reforçando a mensagem básica do cristianismo: amar o próximo como a si mesmo. Esse é o nosso lado esquerdo, não é? Da nossa parábola. Aquele que a gente enxerga assim que nós lemos. Sentido oculto.
Além dessa conceituação ética, esta parábola encerra um sentido mais profundo, mostrando que todos nós somos ajudados na caminhada terrena. Que esta ajuda vem de onde menos esperamos, o bom samaritano, reafirmando a pureza do cristianismo, que é o nosso lado direito do pensamento. A salvação sem intermediação da ciência ou da religião, mensagem de esperança e de fé, mostrando que o mundo tem ainda samaritanos atentos a nos auxiliar. A todos nós que estamos feridos e chagados pelos ladrões que perambulam pelo deserto deste mundo, não estamos desamparados. Ao que tomou a palavra e disse: descia um homem de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram. Cobriram-no de feridas e, deixando-o meio morto, se foram embora. Jerusalém, visão da paz, fica a 800 metros de altitude e Jericó, a lua dele, 250 metros abaixo do nível do mar. Para se ir de Jerusalém a Jericó, é uma descida íngreme, que passa por uma região deserta, onde se era frequentemente assaltado por ladrões. Temos aqui o homem em sua caminhada evolutiva, saindo de um lugar de visão da paz, a casa do Pai, descendo o caminho íngreme e acidentado em direção às profundezas da terra abaixo do nível do mar, peregrinando em direção ao aprendizado, através de vivenciar as emoções e as sensações em direção a manifestar a lua em si, Jericó. O homem, em sua jornada evolutiva, passa por uma região árida, infestada de ladrões, agressores. Esse caminho se faz pelo mundo. Cai na mão desses agressores que o despojam, cobrem-no de feridas e deixam meio morto à margem da estrada e vão embora. Neste estado lamentável, o viajante fica à beira do caminho, no mundo. Os ladrões, as paixões do mundo, o despojam, tirando-lhe a vitalidade e cobrem de feridas, deixando-o cheio de vícios e complexos. Tudo aquilo que nós vamos acumulando durante a nossa passagem na Terra. E somos chamados de os desvalidos. O deixam meio morto, vivendo uma vida vegetativa, como estão tantos viajantes que ainda não se encontram despertos. Agridem não com esse intuito, mas para sobreviverem conforme seu entendimento e seguem suas vidas. Muitas vezes, nem se apercebendo do mal que fizeram, e se vão embora. Assim agem os agressores. Esta é a situação dos desamparados, dos que ficam à margem do mundo. Os desamparados materialmente que foram despojados, bem como os que ficam cobertos de feridas, chagas morais. Aqueles que estão como mortos, incapazes de prosseguir por seus próprios meios a peregrinação evolutiva, que foram abandonados por seus agressores físicos e emocionais, depois de serem exauridos. Estes são os desvalidos, aos quais Jesus também deixa essa mensagem de fé e de esperança. Casualmente descia um sacerdote pelo mesmo caminho, viu-o e passou para o outro lado, a religião. Por ele passa um sacerdote, homem da religião, preocupado com seus ritos e sua elevação espiritual, passa ao largo. O homem da religião viu o desvalido e caminha pelo lado oposto, tradução literal. Casualmente, o sacerdote descia. Ele estava naquele caminho de forma casual. Casualmente, porque não estava no mundo buscando desvalidos, fazia sua peregrinação
da mesma forma que outros homens. Assim são ainda hoje os sacerdotes. A maioria se dedica à religião para resolver seus problemas pessoais. Estão mais preocupados consigo do que com o seu próximo. Nossa. Há sacerdotes que são bons samaritanos, mas o sacerdócio nada tem a ver com ser um samaritano. Quer dizer, não adianta a religião. A religião por si só não vai nos fazer bons, vai ajudar naturalmente. A ciência. Igualmente chegou ao lugar um levita, viu-o e passou para o outro lado. Igualmente, da mesma forma que o sacerdote, o levita anda pelo mundo, tentando resolver seus problemas. Levita da tribo Levi eram encarregados de cuidar do templo e guardar a lei. A ciência na antiguidade não era independente da religião do modo que é hoje. O levita aqui se contrapõe ao sacerdote como sendo um homem de conhecimento, não é? Ele é um doutor da lei. Exatamente como aquele que fez a pergunta motivando a parábola, que foi por onde começou. Jesus usa o levita para não ofender mais o doutor, que contestou o próximo porque se sentiu claramente ofendido. O homem da lei, aquele que detém a ciência e o conhecimento, este também passa ao largo, deixando o viajante deitado na estrada. Gente, é quase que uma história, não é? Tanto o homem da religião como o do conhecimento caminham pelo lado oposto do viajante desvalido. Praticamente não o enxergam. Ambos estão mais interessados naqueles viajantes que ainda têm haveres ou que não têm feridas. Chegou perto dele também um samaritano, que ia de viagem, viu-o e moveu-se a compaixão. Samaritano, homem da Samária, vigilância. Quer dizer, aquele que está vigilante, que está desperto. Chegou perto, diferente do sacerdote que simplesmente descia e do levita que chegou ao lugar. Só o samaritano chegou perto, verdadeiramente se envolveu com o desvalido. Que ia de viagem, o homem desperto peregrinava como nosso viajante. Diferente do sacerdote que casualmente descia, como se a descida para ele fosse casual, tão grande é sua importância dentro da religião. Diferente do levita, homem do conhecimento, da ciência, que chegou ao lugar da mesma forma que nossa ciência nos dias de hoje chegam a belos diagnósticos e concluem maravilhas, mas como o levita, caminham pelo lado oposto ao do viajante. Unicamente o homem desperto, o samaritano, que realmente faz a mesma viagem, é quem vê o desvalido e o atende. O homem desperto é aquele que vive com os olhos abertos, aquele que vive realmente, aquele que despertou para a verdadeira vida. Este é o samaritano, o vigilante. Somos atendidos em nossas dores e sofrimentos não pelos doutores e sacerdotes, mas por aqueles que neste mundo já abriram os olhos pela vivência do mundo. O samaritano fazia a mesma viagem sozinho, fazia a viagem seguro, sem temer os ladrões. O homem desperto nada mais tem a temer das paixões do mundo, nem das agressões de terceiros. Claramente mostra que a superioridade do samaritano era oriundo do seu íntimo. Este homem desperto, samaritano, não é ainda um homem pleno, que tenha realizado o seu encontro com o Cristo. Um homem que tenha água viva, que é o verdadeiro amor. Foi movido pela compaixão, que antecede o amor. Aproximou-se, deitou-lhe óleo e vinho nas chagas e ligou-as, e em seguida fê-lo montar em seu jumento. Conduziu-o a uma hospedaria e teve cuidado dele.
Passando o samaritano, o homem desperto tem compaixão com o viajante. Prensa-lhes as feridas e dá-lhe vinho de beber e o leva a uma hospedaria, local de abrigo, onde o deixa. Aproximou-se, esse é o ponto vital da parábola do bom samaritano, o aproximar-se. Entra em contato com o viajante, se aproxima, não o ajuda de longe, como aos que fazem dando esmolas. Deitou-lhe o óleo, um bálsamo para acalmar suas chagas, o vinho que ajuda a vivificar a chaga para que se cure. O óleo apacenta o sofrimento, diminui, né, o sofrimento psíquico, e o vinho é um hálito novo para que o sofredor se entenda. Montar no seu jumento, emprestou-lhe da sua própria potencialidade de manifestação. Esse é um tipo de auxílio que só aqueles muito adiantados na trilha evolutiva são capazes de prestar. Só o homem desperto pode emprestar o seu jumento com segurança. Conduziu. O homem verdadeiramente desperto pode emprestar o seu jumento porque tem a segurança que o conduzirá. A uma hospedaria teve cuidados dele. A um abrigo que não era um templo nem uma universidade, simplesmente um abrigo. Para que o viajante se recuperasse por si mesmo, com o bálsamo e o vinho com que foram prensadas as suas feridas. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: tem cuidado dele, e o que gastares a mais, pagar-te-ei na volta. O bom samaritano o atende e o conduz, inconscientemente, a um local de abrigo, a um pouso, onde nada ensinam, onde nada o obrigam, onde não é um templo, nenhuma universidade, mas simplesmente um abrigo. O que quer dizer com isso? Ele não queria ensinar, né, o desvalido, ele simplesmente tinha compaixão por aquilo que estava acontecendo. Neste abrigo, o homem desperto nos avaliza a vida, num gesto de desinteresse, de piedade, quase de amor. Passa a noite com o desvalido na hospedaria em que o introduziu. Mais do que tudo, avaliza a vida do peregrino perante o dono da hospedaria. Tirou da sua cintura, tradução literal, 2 denários, o valor de 2 dias de trabalho, e deu-os ao hospedeiro. Doou de si, do seu trabalho, do seu tempo. Não mediu doação. Se gastares mais, te pagarei na volta. O homem desperto traz consigo a certeza da sua volta. Este gesto antecede o encontro com Cristo interno, que vamos encontrar descrito na passagem da mulher samaritana do Evangelho de São João. O homem desperto nada pede, auxilia sem nenhum interesse. Sabe que o viajante só despertará através de si mesmo, nunca através das lições dos sacerdotes, nem dos ensinamentos da ciência. O homem desperto é fruto de uma experiência interior, que todos nós vamos um dia passar. Auxiliou anonimamente, não perguntou quem era o viajante, doou de si, da sua natureza e do seu trabalho. Tudo por compaixão. Este homem desperto está a um passo do amor. A mensagem: qual desses 3 se ouve como o próximo daquele que caíra nas mãos dos ladrões? Aquele que lhe fez misericórdia, respondeu o doutor. Tornou Jesus: vai e faze tu o mesmo. Esta parábola, descrita por São Lucas, nos traz mensagens de fé e de esperança. A salvação vem para todos os desvalidos. E desvalidos somos todos nós. Não somos só aqueles que são encontrados nas estradas, não é? Mostra a situação que ainda hoje
encontramos no mundo, onde o sacerdote e o cientista passam ao largo dos desvalidos e que se encontram à margem do mundo. O viajante vai encontrar ajuda onde menos espera, em alguém que segue junto na peregrinação terrena. Quer dizer, somos nós ajudando a nós. Alguém que não tem nome, que nada lhe pede, que nada espera, alguém que é simplesmente o homem desperto. O samaritano é o grau maior da evolução desse eon, força vital da caridade cristã. Despertar é o caminho que devemos seguir para termos o encontro com a divindade que habita o coração. Esse é o segredo, não é? Na verdade, nós não vamos nos tornar bons querendo ser bons, mas quando nós encontrarmos a divindade que habita nossos corações. Esse encontro com o Cristo interno está descrito na passagem da mulher samaritana que recebe a água viva, que é o verdadeiro amor. Amor impessoal, não se olha a quem se faz o bem. Amor que, quando bebido, sacia a sede das vivências terrenas, aquele que torna a vida mais fácil para outro ou menos difícil. Amor que propicia a imortalidade e imanescência do ser. Para chegar a este amor, é necessário se ter a compaixão, a piedade, a caridade. O bom samaritano amparou o desvalido porque teve compaixão. A caridade antecede o amor. O Sr. Rui falou sobre isso. Então, o que temos nesta parábola? Nós temos o homem descendo, né? O ladrão chegando, e ele sofre uma agressão. Dessa agressão, ele se torna um desvalido. Passa o sacerdote e passa o levita. Todos eles vão embora. Chega o bom samaritano e o recolhe. O que quer dizer o bom samaritano? Nós fizemos 3 parábolas das figueiras antes desta. E o que eu sempre penso é em fazer uma parábola seguindo a outra. Então, nas 3 parábolas da figueira, o que nós estudamos, não é? O despertamento, certo? Na primeira figueira, que era onde Jesus queria exterminar com a figueira, né? E foi pedido a ele que deixasse que Cristo iria cuidar da figueira, ia colocar adubo, ia tirar as más influências para que ela prosperasse. O que ele queria? Que essa figueira despertasse, que são todos os seres humanos e até mesmo o próprio planeta. Preparado e vigilante, como na figueira em vegetação, certo? Sempre preparado e vigilante para aguardar a renovação e continuar com as palavras e saber que Jesus sempre estará em nosso caminho. E um benfeitor incondicional na terceira, na figueira que secou. E tudo isto trazendo a misericórdia, que é o quase amor. E o desvalido? Construtores de nossos próprios destinos, por delegação natural, onde permaneceríamos agora sem os favores da oportunidade e o obséquio da proteção de benfeitores desvelados? E quem passa e não olha para o desvalido? Sem dúvida nenhuma, os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas. No entanto, é imprescindível ponderar-se que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada. Nós não podemos estagnar o amor. Não podemos estagnar a misericórdia. Se a trancarmos num poço incomunicável, se nós não tivermos comunicação com aquele que está necessitado.
obreiros da vida eterna, pelo Espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier. A agressão ao amor. O que é isso? Nós começamos com as agressões, somos agressores e somos agredidos, passamos por todo o despertamento, a preparação e a vigilância, a benfeitoria incondicional, chegando à misericórdia e, finalmente, chegando ao amor. E tudo isso parte do que é chamado evolução. E o amor onde fica? Aqui. Em Cristo. Em toda a situação. Tanto a dos desvalidos, como dos agressores, como daqueles que ajudam e aqueles que não ajudam. O amor está para todos. É só começar. E isso faz parte, naturalmente, da nossa evolução. Como resumo, o bom samaritano, nós não estamos desamparados. A salvação vem para todos os desvalidos. A outra vez que eu passei essa palestra, muita gente ficou muito interessada na palavra desvalido, né? Porque nós nunca nos consideramos desvalidos, não é? E nós somos desvalidos. Aproximar-se dos que precisam, doar de si, do próprio trabalho, não é dinheiro, não é? O que mais vale é aquele interesse em ajudar, em doar de você, em doar do próprio trabalho. O auxílio vem de onde menos se espera. Alguém já sentiu isso na vida? Às vezes a gente pensa que alguém vai nos ajudar e de repente não ajuda, mas de repente aparece alguém que nos ajuda. A misericórdia antecede o amor, amar o próximo como a si mesmo. Das agressões ao amor, a misericórdia e a evolução. É a caridade cristã, acima de tudo. E onde que nós colocaríamos, não é? Aqui o nosso quadradinho. Alguém tem alguma ideia? Aqui dentro dos nossos caminhos? Ela fica aqui, né? Muito próximo ao ponto de chegada. Amor para todos. Pessoal, antes de terminar, eu acho que eu devo ter aí mais uns 3 minutos. E eu queria contar uma pequena história para vocês. Isso ocorreu comigo há mais de 30 anos. Eu trabalhava, trabalhava numa empresa e geralmente eu saía um pouco tarde da empresa. Tinha uma filha e tinha uma senhora que trabalhava na minha casa e que no final da tarde ela levava minha filha para a casa dela. Ela tinha uma filha também e as duas ficavam brincando, aguardando a mamãe chegar do trabalho. E um dia eu saí muito tarde. Nós tivemos uma reunião de diretoria lá, uma coisa bem complicada, e eu saí de lá mais de 8 horas da noite. E eu estava morrendo de fome, achando até que eu ia desmaiar de tanta fome, porque só tinha almoçado meio-dia, não é? E eram 8 horas da noite e eu não tinha comido nada, e a gente tinha ficado na reunião desde as 2 horas até as 8 horas da noite. Bom, fui para casa, saí de lá e passei numa padaria e comprei pão, comprei queijo, presunto, né? Assim, um montão. Falei assim, vou passar na minha casa primeiro, vou comer um pedaço desse pão, fazer um pequeno sanduíche, matar essa fome e aí vou buscar a minha filha. E foi o plano que eu fiz. Saí da padaria, cheguei em casa, morava num apartamento de 5 andares, ficava no centro baixo de São Carlos, um lugar que tinha muita loja, e quando as lojas fechavam, ficava muito escuro. E um lugar até que dava um pouco de medo. Eu nem entrei na garagem, parei na frente do prédio e desci com as minhas coisas. Nesse instante, parou perto de mim uma moça, magrinha, muito magrinha,
assim com um ar cansado, virou para mim e falou: senhora, será que a senhora não tem alguma coisa para me dar para comer? Ou um dinheiro que eu possa comprar alguma coisa? Porque eu acabei de sair do meu trabalho, estou morrendo de fome, estou quase desmaiando. Uma pessoa no mesmo... Era pilha mesmo. Até dá para continuar aqui. Então eu estava como? Diante de uma pessoa em iguais condições a mim, uma perfeita desvalida, né? E eu, naquela hora, a minha fome era maior do que a dela, o meu tempo era menor do que o dela. E eu falei para ela: senhora, me desculpa, mas eu estou com muita pressa, que eu tenho que buscar a minha filha ainda. Ela falou assim, ela agradeceu e saiu. Bom, eu entrei no prédio, 5 andares de elevador, e aí caiu a ficha, né? Naquele tempo se usava ficha de verdade. Aí eu falei: meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Não é? Porque a minha fome não é maior do que a dela, não é? E o meu tempo não é mais precioso do que o tempo dela. Foi o tempo de eu chegar no meu apartamento, abri as coisas, fiz um sanduíche grande, embrulhei num papel, do mesmo papel que estava, desci os 5 andares, esqueci minha fome, esqueci tudo, e saí atrás da moça. Ela tinha sumido, não vi. Em 2 quadras dali tinha outra padaria. Não é? Era uma, virava à esquerda, na outra esquina tinha uma padaria. Aí eu comecei a andar, cheguei na metade da quadra, tinha uma oficina de carimbos, e tinha um senhor ainda lá trabalhando, o dono. Entrei lá e falei assim: olha, o senhor não viu uma moça magrinha aí que estava precisando de alguma coisa, para comprar alguma coisa para comer? Ele falou assim: sim, teve uma que passou aqui, ela entrou aqui, falou que precisava de dinheiro, que ela precisava, tal. Eu dei um dinheirinho para ela e ela disse que ia até a padaria para comprar alguma coisa para comer. Eu corri atrás de novo. Cheguei na padaria e ela estava no balcão. Tinha um bocado de gente lá. Aí eu cheguei e falei assim para ela: moça, olha, me desculpa, mas olha, aqui está um sanduíche para você. Ela falou assim: opa, eu já estou comprando alguma coisa, mas eu te agradeço imensamente por você ter vindo até aqui e ter entregue. Ela pegou, agradeceu. E eu fui embora para casa, né? Comi o meu lanche, fui buscar a minha filha. E até hoje eu lembro dessa situação. Por quê? Eu perdi a oportunidade que Deus tinha me dado para fazer alguma coisa superior ao que eu era. E eu não consegui fazer. Mesmo correndo atrás, né, e indo lá e entregar o sanduíche para uma pessoa que estava na mesma condição que eu, não aliviou a minha consciência. É pesada, não é? Continua praticamente até hoje, porque cada vez que eu passo essa palestra, lembro dela, eu lembro dessa situação. Estávamos ali, frente a frente, uma desvalida material e eu desvalida emocional. A sorte é que Deus nos fala, Jesus nos fala que Ele tem respeito por todos nós e que Ele nos dará outras oportunidades para que a gente possa fazer. Tive depois uma oportunidade maior até do que esta e nunca mais eu esqueci
dessa passagem. Uma passagem verdadeira, aonde eu conto, eu até deveria ter vergonha de contar, mas eu acho que é importante, porque doar do nosso tempo, né? O nosso tempo não é mais precioso do que o tempo de um que está precisando, igual ou pior do que nós. E nós precisamos ter isso nos corações. E com isso, nós terminamos. Aqui está a bibliografia, não é? Essa interpretação é uma interpretação de José Carlos Fragomeni, que eu achei muito interessante, porque ela sai do trivial da palestra, não é, do Bom Samaritano. Ela traz para nós o lado oculto da palestra, essa parte dos desvalidos. Aqui nós continuamos, né, com as nossas palestras. A próxima, depois do Bom Samaritano, a outra vez eu não falei, e alguém ficou meio bravo aqui. Aqui eu não gosto de dizer qual vai ser a próxima. A próxima se chama As 10 Virgens. Aí quando a gente ouve falar em As 10 Virgens, a gente fala, mas que palestra estranha é essa? Aconselho a assistir quem puder, porque não é nada do que nós pensamos também. E a nossa proposta, que é caminhar com Jesus, não é? Sempre trazendo as palestras, uma interligada com a outra, essa interligada com a das figueiras, e assim nós vamos caminhando até a 15ª, que vai ser, acho que em dezembro, ou alguma coisa desse tipo. Agradeço muito por terem me ouvido, e lembre-se sempre, vale mais a pena dar um sanduíche, não é? Quando alguém está precisando, do que dar um monte de coisas para quando a gente está bem. Certo? Muito obrigada.